Nos gramados, onde o talento se entrelaça com a paixão, uma figura destemida emergiu para conquistar os corações dos amantes do futebol. Franz Beckenbauer, o Kaiser, como carinhosamente ficou conhecido, não apenas se destacou nos campos, mas moldou sua trajetória como uma lenda imortal do esporte. Beckenbauer viu o futebol como mais do que um jogo. Era uma sinfonia em que ele desempenharia o papel principal. Sua jornada começou modesta, mas desde cedo, sua visão e elegância cativaram todos ao seu redor. A ascensão meteórica de Beckenbauer não foi apenas uma conquista pessoal, mas uma epopeia que redefiniu o papel de um defensor do futebol. Ao ingressar no Bayern de Munique, o jovem Beckenbauer rapidamente se tornou a espinha dorsal de uma equipe ambiciosa. Sua habilidade de antecipação, liderança e, acima de tudo, a capacidade de transformar a defesa em um ponto de partida para ataques magistrais os destacaram como um estrategista incomparável. O título da Copa da Alemanha, em 1966, foi apenas o prólogo de uma carreira que se desdobraria em capítulos repletos de glória. O ponto alto chegou em 1974, quando Beckenbauer conduziu a seleção alemã à vitória na Copa do Mundo, tornando-se o primeiro homem a conquistar o título como jogador e treinador. Essa conquista monumental selou seu lugar como um ícone do futebol, um líder que transcendia as fronteiras do campo. Infância e início do futebol. Franz Beckenbauer, nascido em 11 de setembro de 1945 em Gießen, um bairro operário no sul da cidade de Munique, Alemanha, cresceu em um ambiente pós-Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi marcada por desafios econômicos e sociais, mas desde cedo ele se mostrou um apaixonado pelo futebol. O esporte tornou-se uma parte integral de sua vida desde os primeiros anos. Beckenbauer começou a jogar futebol nas ruas de Munique, onde as crianças frequentemente se reuniam para improvisar partidas em campos de barro. Seu talento natural para o jogo logo se destacou, e sua habilidade chamou a atenção de treinadores locais. Aos 9 anos, ingressou nas categorias de base do SC 1906 Munique, um clube local. Desde o início, Beckenbauer demonstrou características que o tornaram uma lenda do futebol. Ele não apenas exibia habilidades técnicas excepcionais, mas também mostrava uma inteligência tática notável e uma capacidade de liderança dentro de campo, mesmo com pouca idade. Seu amor pelo futebol era evidente em seu comprometimento e paixão pelo esporte. Glória no Bayern e na seleção. O jovem Beckenbauer continuou a progredir rapidamente nas fileiras juvenis e, aos 18 anos, fez sua estreia pelo Bayern de Munique em 1964. Um fato marcante é que, quando completou 18 anos, Beckenbauer esteve perto de abandonar a carreira futebolística por se recusar a se casar. A situação aconteceu em 1963, quando a Federação Alemã o suspendeu após uma queixa da então namorada, grávida, com quem Beckenbauer se recusava a casar. Somente após a intervenção do seu técnico na época, foi permitido o regresso de Beckenbauer aos treinos. No início, Beckenbauer enfrentou desafios normais de adaptação e concorrência em um time de alto nível. No entanto, sua habilidade excepcional e visão de jogo o destacaram rapidamente. Sua ascensão meteórica continuou quando ajudou a equipe a conquistar a Bundesliga, primeira divisão alemã, em 1969. Como jogador do Bayern, Beckenbauer conquistou 4 títulos da Liga Alemã e foi capitão do tricampeonato do clube da Champions League em 1974, 1975 e 1976. Glória da seleção alemã. Na sua estreia no maior certame de seleções do planeta, marcou 4 gols na Copa do Mundo de 1966 com apenas 20 anos e ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio. No ano seguinte, tornou-se o capitão da seleção alemã na Copa do Mundo de 1970, onde sua liderança e habilidades como zagueiro se destacaram. O momento mais marcante em sua carreira ocorreu na semifinal da Copa do Mundo de 1970, contra a Itália, considerado um dos maiores jogos de todos os tempos e até hoje chamado de jogo do século. Aos 25 minutos da segunda etapa, Beckenbauer machucou a clavícula, mas continuou em campo mesmo com o braço direito imobilizado. A Itália venceu a partida por 4-3,
com 5 gols na prorrogação, indo à final da Copa sediada no México, quando perderia para a histórica seleção brasileira de Pelé, Jairzinho e Tostão. O Kaiser, como for apelidado, que significa imperador em alemão, solidificou seu lugar na história do futebol a liderar a Alemanha Ocidental à vitória na Copa do Mundo de 1974. Beckenbauer foi uma figura crucial na seleção alemã, não apenas comandando a defesa como zagueiro, mas também marcou gols importantes durante o torneio. Como capitão do selecionado alemão, Beckenbauer também foi elogiado por sua capacidade de liderança e inovação tática. Ele desafiou as convenções, transformando a posição de zagueiro em uma posição mais ofensiva e participativa. Cosmos, Hamburgo e fim da carreira. Beckenbauer, aos 33 anos, líder do Bayern desde os 22, decidiu aceitar uma proposta do futebol estadunidense. O clube era o New York Cosmos, que no mesmo período contratou outras estrelas internacionais. O brasileiro Carlos Alberto Torres e o italiano Giorgio Chinaglia. O Cosmos já era famoso mundialmente por ter contratado ninguém menos que Pelé em 1975. O Kaiser superou o próprio rei na eleição do melhor jogador nos Estados Unidos em seu primeiro ano no clube. Conquistou 2 títulos nacionais com o Cosmos, em 1979 e 1980, e resolveu voltar à Alemanha Ocidental, visando a participação na Copa do Mundo FIFA de 1982. Escolheu o Hamburgo e, em sua primeira temporada, o clube foi novamente vice-campeão contra o Bayern. Na segunda, que era a temporada justamente anterior à Copa, o Hamburgo levaria a melhor, com seu ex-clube ficando em terceiro. Entretanto, não convocado para o Mundial da Espanha, Beckenbauer ficou desgostoso e resolveu voltar imediatamente ao Cosmos, aposentando-se lá no ano seguinte, em 1983. Pós-carreira de jogador. Após encerrar sua carreira como jogador, Beckenbauer seguiu uma bem-sucedida carreira como treinador, destacando-se novamente no Bayern de Munique. Beckenbauer teve passagem como técnico do Marselha, conquistando o título da Liga Francesa em 1991 e a Bundesliga em 1994. Depois de ser vice-campeã mundial em 1982, a Alemanha foi eliminada da Eurocopa de 1984 na primeira fase, e o então técnico da equipe, Jupp de Waal, não foi mantido no cargo. Apesar de ser uma função que o não motivava na época, Beckenbauer aceitou o desafio e assumiu a seleção alemã. Na Copa do Mundo de 1986, no México, a Alemanha chegou à final e foi derrotada pela Argentina de Diego Maradona por 3-2. 4 anos depois, no Estádio Olímpico de Roma, de novo contra os argentinos, Beckenbauer conquistou o título de campeão mundial como treinador, 16 anos depois de fazê-lo como jogador, igualando o feito de Zagallo. Além de sua contribuição como treinador, Beckenbauer também desempenhou papéis importantes como dirigente esportivo do Bayern. Além de sua notável carreira no futebol, Franz Beckenbauer também teve uma vida pessoal interessante, incluindo sua influência fora do campo. Na vida pessoal, casou-se com Brigitte Beckenbauer, com quem teve 2 filhos, Michael e Stefan. A vida familiar desempenhou um papel importante em sua estabilidade emocional e apoio ao longo de sua carreira. Beckenbauer era conhecido por sua personalidade carismática e temperamento calmo, tanto dentro como fora do campo. Sua capacidade de liderança e carisma contribuíram para seu sucesso como jogador, treinador e dirigente. Ao longo dos anos, Beckenbauer esteve envolvido em várias atividades filantrópicas, apoiando causas sociais e projetos de caridade. Sua influência foi usada para promover iniciativas em prol do bem social, mostrando seu compromisso com a responsabilidade social. Após se aposentar como treinador, Beckenbauer se envolveu na comunicação como comentarista e analista de futebol. Sua perspicácia e conhecimento do jogo o tornaram uma figura respeitada nos meios da mídia esportiva. Beckenbauer também teve um papel significativo na organização e sucesso da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, atuando como presidente do comitê organizador. Morte e legado. Beckenbauer passou por uma cirurgia cardíaca em 2016
e novamente em 2017, quando começaram a surgir notícias preocupantes sobre seus problemas de saúde. No início de janeiro de 2023, o ícone do futebol renunciou à presença no funeral de Pelé. Poucos meses depois, em agosto, ele perdeu o tradicional encontro anual dos campeões mundiais da Alemanha em 1990. Em cada uma dessas ocasiões, a saúde foi citada como motivo. Entretanto, nessa vida nem mesmo as lendas são eternas, e Franz Beckenbauer morreu no domingo, 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos de idade. Ele faleceu em sua casa. Contudo, a declaração da família não especificou onde ele morava, nem informou a causa da morte. Seus parentes já haviam sugerido aos meios de comunicação alemães que ele estava com a saúde debilitada. Na verdade, Beckenbauer recuou da vista do público nos últimos anos, atingido pela morte de um dos seus 5 filhos, Stefan, de um tumor cerebral em 2015, e por uma ponte de safena. Franz Beckenbauer, o lendário Kaiser, é verdadeiramente uma figura única e inigualável na história do futebol. Sua destreza no campo, habilidade de liderança e contribuições fora das 4 linhas o elevaram a um status de ícone. Seja como jogador, treinador ou dirigente, Beckenbauer mudou o curso do futebol, deixando um legado duradouro que transcende gerações.